O livro de Jó nos apresenta uma das histórias mais comoventes da Bíblia. Uma narrativa que explora o mistério do sofrimento humano e a busca pelo sentido em meio à dor. Imagine Jó, um homem íntegro e temente a Deus, repentinamente despojado de tudo o que tinha seus bens, seus filhos, sua saúde. Em meio a essa calamidade, ele se vê sentado em cinzas, segurando um caco de cerâmica, raspando suas feridas. Esse caco, um fragmento de algo que outrora foi inteiro, simboliza o estado da sua alma, quebrada, despedaçada, sem respostas. Aqui surge uma pergunta essencial que muitos de nós fazemos em momentos de desespero. Onde está Deus? Onde está o Pai no meio de tudo isso? O silêncio de Deus na experiência de Jó é, por vezes, doloroso. No entanto, esse silêncio não significa ausência. Ele reflete uma verdade profunda. Deus, o Pai, está presente mesmo quando não o sentimos. Como um oleiro que molda com paciência e cuidado, ele usa até mesmo os fragmentos das nossas vidas para um propósito maior, ainda que não o compreendamos no momento. Durante os próximos minutos, vamos mergulhar nessa história de dor, silêncio e redenção, entendendo como, assim como Jó, podemos encontrar esperança, mesmo quando seguramos apenas os cacos das nossas vidas. A história de Jó não é apenas sobre sofrimento, mas sobre fé, confiança e a certeza de que, mesmo em meio ao caos, o Pai nunca nos abandona. Jó. O caco na mão do filho. Onde está o pai? Texto base. Jó, capítulo 2, versículo 7. O cenário histórico e geográfico. Localização de Uz. O livro de Jó começa com a informação de que Jó vivia na terra de Uz. Jó, capítulo 1, versículo 1. A localização exata de Uz é incerta, mas as tradições judaicas e cristãs situam este local em regiões a leste de Canaã, possivelmente em áreas que incluem Edom, norte da Arábia ou ao sul da Mesopotâmia. Esse território, caracterizado por desertos áridos e inóspitos, reflete o ambiente de solidão e isolamento que Jó experimenta. Assim como a geografia física de Uz é árida e dura, o estado emocional e espiritual de Jó reflete o mesmo deserto de dor e desamparo. Isso reforça a ideia de um homem isolado, sem recursos humanos para entender ou aliviar seu sofrimento. Contexto cultural. Jó é descrito como um homem próspero, rico em bens materiais, família e influência. Ele é um patriarca, possivelmente vivendo na época dos patriarcas bíblicos, como Abraão e Jacó, dada a ausência de referências diretas à lei mosaica ou à tradição judaica no livro. Esse detalhe sugere que Jó é um personagem antigo, vivendo em uma era em que a relação com Deus era baseada mais diretamente na fé pessoal do que em sistemas religiosos estabelecidos. Quando Jó perde tudo, suas riquezas, seus filhos e sua saúde, a gravidade dessas perdas é ampliada pelo seu status anterior. Ele não está apenas em sofrimento físico, mas também em desgraça social, afastado de tudo o que antes lhe dava sentido e propósito. O caco na mão. Etimologia e simbolismo. Etimologia de caco. Hebraico, eres. A palavra hebraica traduzida como caco refere-se a um pedaço de cerâmica quebrado. A cerâmica era um material comum no mundo antigo, utilizado para fabricar recipientes, jarras, pratos e outros utensílios. O uso de um caco é significativo, pois ele representa algo que um dia foi útil, inteiro e completo, mas que agora está fragmentado, quebrado e sem valor aparente. No contexto de Jó, o caco simboliza a própria vida de Jó. Ele, que foi um homem íntegro e próspero, agora está quebrado em pedaços, segurando um fragmento daquilo que um dia foi uma vida plena. Símbolo de degradação e vulnerabilidade. O caco na mão de Jó também representa a degradação de sua dignidade.
em seu estado de desespero, ele usa um fragmento de cerâmica para raspar as feridas que cobrem seu corpo, um ato que reflete sua dor física e psicológica. O caco não é apenas uma ferramenta, mas um símbolo de como ele foi reduzido ao mínimo. Ele, que antes era um homem respeitado, agora se vê lidando com as consequências viscerais de uma aflição que ele não compreende. A cerâmica quebrada é também uma metáfora para a fragilidade humana diante das calamidades da vida. Uso no Oriente Antigo. No mundo antigo, cacos de cerâmica eram muitas vezes usados para raspar o corpo, especialmente em casos de doenças de pele ou condições semelhantes àquelas descritas em Jó. Essa prática reflete o desespero físico e a busca rudimentar por alívio. Para Jó, o uso de um caco sugere que ele chegou a um ponto de extrema angústia, sem qualquer recurso disponível, exceto um fragmento quebrado, como se até mesmo a sua cura fosse incompleta e fragmentada. O pai silencioso. Onde está Deus no sofrimento? Teologia do silêncio de Deus. Um dos temas centrais no livro de Jó é o aparente silêncio de Deus diante do sofrimento de Jó. No início da narrativa, vemos Deus dialogando com Satanás sobre a fidelidade de Jó. Jó, capítulo 1, versículos 6 ao 12 e capítulo 2, versículos do 1 ao 7. No entanto, após esse diálogo, Deus parece se retirar, deixando Jó enfrentar sozinho a calamidade que se abate sobre ele. A pergunta implícita em muitos momentos do livro é: onde está Deus? O silêncio de Deus no meio da dor é algo com que muitos fiéis lutam. No entanto, a teologia de Jó sugere que o silêncio de Deus não é ausência. A ausência sentida é, na verdade, um espaço onde a fé é testada e aprofundada. Imagens de paternidade em Jó. Embora o livro de Jó não mencione explicitamente Deus como pai até o final, a ideia de Deus como um pai amoroso e cuidadoso é subjacente à narrativa. Jó, ao sofrer, se vê como o filho aflito de um pai aparentemente ausente. Este sentimento de abandono é um dos maiores desafios espirituais que o ser humano pode enfrentar. No entanto, a metáfora de Deus como o oleiro, encontrada em Isaías 64, versículo 8, e Jeremias 18, versículo 6, é útil aqui. Assim como o caco de cerâmica está quebrado, Deus, o oleiro, pode refazer o vaso. O que está quebrado nas mãos de Jó pode ser restaurado nas mãos de Deus. A resposta final de Deus. Jó 38, versículo 41. Quando Deus finalmente fala, ele não responde diretamente às perguntas de Jó sobre o motivo de seu sofrimento. Em vez disso, Deus revela sua grandeza e sabedoria por meio de uma série de perguntas retóricas sobre a criação do mundo. Essa resposta não explica o porquê do sofrimento de Jó, mas aponta para a vastidão do conhecimento divino, sugerindo que o sofrimento humano, por mais inexplicável que pareça, faz parte de um plano maior, que está além da compreensão humana. A angústia do filho. A luta de Jó. Teodiceia em Jó. O livro de Jó lida com uma questão central da teologia, a teodiceia, ou seja, como justificar a bondade e a justiça de Deus diante do mal e do sofrimento. Se Jó é justo, por que sofre tanto? O livro de Jó desafia a noção comum da retribuição divina, a ideia de que as bênçãos e os castigos de Deus são distribuídos com base no comportamento moral das pessoas. Jó é um homem justo, mas ainda assim sofre terrivelmente. Esse sofrimento parece injusto e levanta a questão de se Deus está verdadeiramente cuidando de seus filhos de maneira justa. A voz de Satanás. O papel de Satanás na história é crucial. Ele é o adversário, aquele que levanta dúvidas sobre a sinceridade da fé de Jó. Satanás sugere que a devoção de Jó a Deus é condicional, baseada apenas nas bênçãos materiais que ele recebeu. Quando essas bênçãos são removidas, Satanás aposta que Jó amaldiçoará a Deus. Este é um ponto-chave na narrativa, pois coloca em questão a verdadeira natureza da fé de Jó. Ele será fiel a Deus apenas quando as coisas vão bem, ou sua fé persiste, mesmo no sofrimento extremo? O desespero de Jó.
No capítulo 2, após perder sua saúde, riqueza e filhos, Jó segura o caco de cerâmica e sua esposa sugere: amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2, versículo 9. A sugestão da esposa de Jó reflete o desespero e a tentação de abandonar a fé em meio à dor. No entanto, Jó se recusa a seguir esse conselho. Mesmo em seu estado mais frágil, Jó mantém sua integridade. Ele não entende por que está sofrendo, mas recusa-se a amaldiçoar a Deus, a figura do pai que não abandona. Paternidade de Deus no Antigo Testamento. Embora Deus seja muitas vezes retratado como um pai ao longo das Escrituras, Deuteronômio capítulo 32, versículo 6 e Isaías 63, versículo 16, no livro de Jó, essa paternidade é testada. O silêncio de Deus pode ser visto como a redenção do caco e a presença do Pai. A narrativa de Jó nos leva às profundezas da dor humana, onde o caco na mão do filho torna-se um símbolo poderoso da fragilidade, vulnerabilidade e desespero. Segurar um caco de cerâmica, algo outrora útil e inteiro, é uma representação pungente da vida de Jó. Um homem justo e próspero, agora fragmentado em meio ao sofrimento. Diante dessa condição, a grande questão é: onde está o Pai? A pergunta de Jó, que ecoa ao longo do livro, é a pergunta de todos nós em tempos de angústia. Onde está Deus no meio do sofrimento? O silêncio de Deus é desafiador, mas o livro de Jó ensina que o Pai está sempre presente, ainda que não compreendamos seus caminhos. A ausência aparente de Deus não é abandono, mas um espaço para o crescimento da fé. Deus, como o oleiro, molda e refaz, mesmo quando estamos quebrados como cacos. A resposta de Deus no final do livro revela sua soberania e sabedoria infinitas, lembrando-nos de que nossa visão é limitada diante do vasto plano divino. Jó, em seu sofrimento extremo, resistiu à tentação de amaldiçoar a Deus e permaneceu fiel, ainda que não entendesse as razões por trás de sua dor. Sua experiência nos ensina que, mesmo quando seguramos os fragmentos de nossas vidas nas mãos, Deus está no controle. Ele é o Pai que, mesmo em silêncio, nos vê e, no momento certo, se revela e restaura. A redenção final de Jó, com a restauração de suas posses e saúde, simboliza que o sofrimento nunca é o fim da história para aqueles que confiam em Deus. O caco, símbolo de dor e degradação, se transforma em sinal de renovação e esperança. Deus, o Pai, nunca abandona seus filhos. Ele os guia mesmo nos momentos mais sombrios e os restaura, transformando dor em propósito. Assim, a história de Jó nos lembra que, por mais doloroso que seja o processo, o Pai está sempre presente, trabalhando em nosso favor. Nos momentos de maior escuridão, quando tudo o que temos nas mãos são cacos, podemos confiar que Deus, o oleiro, pode refazer nossas vidas, trazendo cura, propósito e restauração. Se você gostou desse vídeo e ele tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo, ele é muito importante para nós. Que Deus abençoe você e sua família. Até mais!